Love in Another Universe é o primeiro jogo virtual panorâmico do mundo, um dispositivo de jogo completamente novo e uma imersão interativa total no jogo se tornaram imediatamente populares em todo o mundo, pois a interface do jogo se distinguia por sua exclusividade. Possibilidades ilimitadas estão à espera de uma pessoa nesse jogo. Com o simples fato de usar óculos virtuais, a pessoa tem total liberdade de ação. A rica jogabilidade e a presença de uma enorme variedade de personagens diferentes permitirão que os jogadores entrem facilmente em outro mundo e criem seu próprio universo. Os jogadores atuam como aristocracias no continente, constroem propriedades, treinam tropas, desenvolvem-se no campo da magia, da ciência e da tecnologia. Nesse jogo, com a ajuda de deusas, os jogadores lutam ferozmente contra demônios e outras criaturas perigosas, e a maioria dos jogadores também encontrou seu amor no jogo. No jogo, os jogadores podem causar uma boa impressão em qualquer personagem, portanto, não é necessário muito esforço. No entanto, há criaturas nesse universo que nunca podem ser atacadas sozinhas, e essas criaturas são uma raça de bruxas. Até hoje, muitos jogadores ainda não conseguem derrotar as bruxas. Até mesmo muitos jogadores multijogadores são submetidos a um tormento brutal e, depois disso, escolhem o caminho mais fácil, a rota de fuga. Sem dúvida, há uma hierarquia entre as bruxas, da mais forte à mais fraca, e a mais forte entre as bruxas é uma bruxa dos desejos chamada Litium. O desejo mais importante de nosso personagem principal é capturá-la em flagrante. Assim, Shinxi Jishin, que tem o 99º nível nesse jogo virtual, captura a bruxa de alto nível Litium por meio de engano e astúcia. Quando uma bruxa cai nas mãos de Chansey, ela imediatamente pede para matá-la. No entanto, o jovem não vai fazer isso. Ele declara que sente pena da bruxa e que, portanto, não pretende matá-la. Então, Litia lhe pergunta o que ele pretende fazer com ela. Ela se pergunta se ele irá com ela para outro reino, onde receberá uma recompensa por ela, ou se irá com ela ao templo da deusa para receber suas bênçãos por ela. No entanto, Chansey lhe responde que não fará nada disso. Ele apenas diz que quer o corpo dela. Portanto, o jovem a pede em casamento. Ao ouvir isso, a bruxa não entende imediatamente o que ele disse. Ela então proclama que esse é o motivo mais ridículo pelo qual foi derrubada e aprisionada por um jogador de baixo nível. Ela também relata que esse é o maior insulto e blasfêmia contra uma bruxa. Então o jovem lhe responde que não há nada de ridículo em suas intenções e que esse é o seu namoro. Ele diz que não há nada de errado em gostar de alguém. Litia fica surpresa com essa declaração e pergunta a ele, surpresa, se o fato de ela ter sido capturada é ao mesmo tempo um namoro. Uma notificação do sistema informa que o Litio sente um ódio extremo por Shinxi Jishin. Diante das exclamações dela, o jovem responde que não há outra forma de cortejar, pois as bruxas matam todas as pessoas que passam por seus olhos e que, portanto, primeiro é preciso derrotá-la e só depois iniciar uma conversa. A bruxa diz a Chansey que, mesmo que ele consiga capturá-la, ela nunca se casará com uma pessoa de raça inferior. Shinxi Jishin diz a ela que, nesse caso, não o culpe no futuro. Litium não entende o subtexto dessas palavras. De repente, Chansey sobe em cima dela e abre um frasco com uma mistura rosa. A bruxa atonita pergunta ao rapaz o que ele está fazendo. Chansey lhe diz que essa é uma poção do amor especial que foi feita especialmente para ela. Ele também diz que, para conquistá-la, teve de causar muitos problemas à deusa do amor. O efeito da poção é que, depois que alguém a bebe, o relacionamento do alvo melhora significativamente. A poção é a água benta da deusa do amor. Chansey força a bruxa a beber a poção. Ele diz a ela para beber e não desperdiçar seus esforços em vão. Ele pede que ela beba devagar e não derrame nada. No entanto, depois que ela bebe toda a garrafa, seu amor aumenta apenas em uma unidade. Ao ver isso, Chansey fica indignada e se pergunta o que deu errado. O fato é que essa poção é extremamente forte, e nem mesmo uma deusa consegue resistir a ela e se apaixonar imediatamente pela pessoa que a deu, mas não as bruxas. Essa ação é aplicada a elas lenta e gradualmente, e um frasco não produziu o efeito desejado. A bruxa se alegra e diz a Chansey para não comparar as bruxas com essas deusas patéticas. Mas nesse momento, Chansey derrama 99 frascos da mesma poção do amor no chão. Eles se encontram bem na frente da bruxa, o que a faz congelar na hora. Com um sorriso malicioso, ele diz que foi uma decisão inteligente de sua parte trazer mais alguns frascos com ele.
A bruxa fica ainda mais irritada e chama Shinji Zishin de canalha. Entretanto, depois de tantas poções, ela tem um efeito colateral. Mais precisamente, ela tem uma febre em seu corpo que a cobre. Apesar disso, Chansey continua a persuadi-la a abrir a boca e a lavar as poções restantes com frascos. Uma a uma, a bruxa bebe quase 100 frascos. E, finalmente, sua atitude em relação a Chansey muda completamente de ódio para amor. Ela começa a abraçá-lo e a pedir mais poções. Quase engasgando com os abraços, ele informa que não tem mais nenhuma poção. Ele declara que o jogo proíbe fazer ofertas aos jogadores, então ele tira uma pequena caixa do bolso e a estende para a bruxa. Em seguida, ele pede a ela que lhe faça um pedido de casamento. Desta vez, Lityun concorda com prazer e imediatamente pega a caixa. Ela se ajoelha e pede Chansey em casamento. O rapaz, é claro, sem hesitar, concorda imediatamente. Em seguida, eles fazem um casamento e recebem imediatamente uma notificação do sistema com os parabéns. Agora, oficialmente a partir deste momento, Chansey e Lityun se encontram em um casamento em que suas vidas, habilidades e atributos serão divididos igualmente. Chansey está entusiasmado com o fato de sua operação para concluir seu primeiro casamento fictício ter sido concluída e, imediatamente, recebe outra notificação de que o poder do guerreiro aumentou. O nível de Chansey aumenta para 999.999, e a resistência e as habilidades melhoram significativamente. É claro que Chansey se sente ainda mais entusiasmado e chega à conclusão de que precisa passar para o próximo plano, ou seja, é a captura de todas as bruxas desse jogo que nenhum jogador jamais conseguiu nesse jogo virtual. Ao ouvir isso, Litia olha para Shinji Zishin com indignação. Depois disso, ela lhe pergunta por que ele precisa de outras bruxas se já a tem. Chansey começa a provocá-la e diz que ela está com muita inveja. Entretanto, apesar da indignação dela, ele captura todas as bruxas e se casa com todas elas, não deixando nenhuma livre. É claro que essa notícia não ficou sem publicidade. A notícia do jogo mostra que um certo Chansey se casou imediatamente com 8 bruxas. Outros jogadores começam a invejar e até começam a bombardear o cara com ameaças. Depois de capturar todas as bruxas, Chansey fica insuportavelmente entediado por ter alcançado seu objetivo. Ele está apenas deitado no gramado com Lityun, esperando que o jogo seja atualizado e adicione mais algumas bruxas. É claro que ele planeja se casar com elas também. De repente, seu olhar recai sobre o peito de Lityun. Ele pretende tocá-la pelo menos um pouco, mas o jogo o impede imediatamente. Imediatamente após a notificação, é informado que a mão do jogador não pode ficar abaixo do pescoço dos personagens. É claro que Chansey fica furioso por não poder tocar a própria esposa, mas logo se acalma e ainda cai no gramado. Olhando para o céu, ele pensa que todos os demônios já desistiram e que tudo está calmo no mundo. Ele novamente fica insuportavelmente entediado e imediatamente tira os óculos de realidade virtual. Agora, no mundo real, ele está deitado na cama. Como tudo está se acalmando no jogo, ele não sabe o que fazer em seguida. Ele sugere que, em breve, talvez comece a capturar deusas. Com esses pensamentos, o jovem adormece. Nesse momento, há uma discussão acalorada no River of Time sobre o ato de Shinji Zishin. O sistema exclama que um homem de outro mundo apareceu no Rio do Tempo, que absorveu completamente os poderes das bruxas. Diante disso, Vladeka imediatamente pede ao sistema que convoque o jovem para o mundo do jogo. Vladica também pede para usar todas as suas forças e manter seu contrato de casamento. O sistema exclama que, nesse caso, o senhor perecerá. Em seguida, ela responde que, para a salvação do universo, os sacrifícios são inevitáveis. Segundo ela, além do Rio do Tempo, o mundo mudou por muito tempo nos últimos 1000 anos. Olhando para o rosto de Chansey, ela se pergunta se ele pode reescrever a história e salvar o universo. No momento seguinte, Chansey abre os olhos. Sua cabeça está girando e há algo muito macio em suas mãos. Sem perceber o que é, o homem abre os olhos e vê que está deitado bem ao lado da bruxa dos desejos. Antes mesmo que ele tenha tempo de se mexer, Lityun começa a repreendê-lo imediatamente. Enfurecida, ela se levanta de seu assento e imediatamente começa a exterminar Chansey. Ela, com olhos ferozes, proclama que o fará em pedaços. O jovem imediatamente pula da cama e corre para a saída, pedindo ajuda a todos. Lityun direciona todo o poder de seu golpe para ele e deseja sua morte.
A parede atrás de Chansey desmorona em um instante. Litia vê isso e se pergunta o que os seus colegas estavam fazendo quando Chansey invadiu o seu quarto. Ela chega à conclusão de que terá de puni-los adequadamente. De repente, um Chansey inteiro e invisível sai dos fragmentos da parede e imediatamente se pergunta se houve um erro em seu jogo. No entanto, ele chega à conclusão de que esse não é o caso, porque o sistema do jogo é mundialmente famoso e, mesmo que o servidor falhe, o jogo ainda poderá funcionar normalmente. Quando ela o vê são e salvo, fica emocionada na hora. Ela lhe faz uma pergunta sobre por que ele ainda está vivo. Enquanto isso, Chansey proclama que sua esposa, com quem ele se esforçou tanto para ter um bom relacionamento, não deveria ter motivos para atacá-lo tão repentinamente. De repente, o símbolo do contrato de casamento se ilumina sob o peito de Li-Tiun. Ao ver isso, ela fica completamente surpresa. Um Chansey quase furioso se aproxima dela e, segurando seu queixo, proclama que talvez ela tenha um certo período de rebeldia. Ela imediatamente ordena que ele a solte, mas Chansey não lhe dá ouvidos. Em vez disso, ele a coloca no colo e começa a bater nela, imitando um pai malvado. Ele proclama que as crianças desobedientes devem ser punidas. A bruxa, é claro, fica muito insatisfeita com isso e começa a se irritar e a amaldiçoar Chansey. Ela afirma que nem mesmo sua própria mãe a espancava daquela maneira. Mas, de repente, Chansey se pergunta por que o sistema permite que você toque o corpo do personagem. Ele se levanta de seu assento e diz que, aparentemente, tudo isso se deve a um erro do sistema. Chansey anuncia que entrará em contato com o serviço de suporte amanhã, por hábito antigo. Ele estende a mão para os óculos virtuais que deveria ter. Ele fica chocado quando não encontra os óculos no lugar. Ele começa a procurá-los em todos os lugares e até pergunta a Li-Tiun sobre eles. Ela apenas olha para o jovem com perplexidade, sem entender uma única palavra dele. De repente, ele se lembra de que tirou os óculos antes de ir para a cama. Ele toca a bruxa novamente e sente sensações reais. Chansey não acredita que está completamente imerso em um jogo virtual. As pessoas começam a bater na sala em ruínas. Seus ruídos são respondidos pela empregada pessoal de Litia, chamada de Ni. Um pouco sobre ela, ela pertence ao clã da Iriku. O clã de vacas leiteiras desde o nascimento está ligado a outra dimensão, popularmente chamada de dimensão de emulsão, que é determinada pelo tamanho europeu. Assim, Dini entra imediatamente no quarto de Li-Tiun com exclamações de que ouviu um barulho em seu quarto, sem saber o que fazer. Chansey e Li-Tiun estão no meio do quarto, onde fica a cama. Chansey começa a massagear as pernas de Li-Tiun e calmamente pergunta a Dini por que ela está fazendo tanto barulho. Mas Li-Tiun, corado, se junta a Chansey e diz que está apenas curtindo a massagem. Ela também diz a Deni que não tinha permissão para entrar em seu quarto sem seu conhecimento. Deni imediatamente começa a se desculpar e relata que ouviu gritos, e preocupado com isso, veio apenas verificar o estado dela. Enquanto isso, Litia acha que seus subordinados descobrirão que sua patroa estava fazendo obscenidades com um homem. Ela perderá imediatamente sua autoridade entre eles. Chansey, vendo isso, pressiona propositalmente suas pernas para que ela sinta dor. Ela começa a gemer e a gritar. Deni, que está ao lado dela, começa a corar, e Chansey proclama que todos estão gritando, que está gostando da massagem. Ele também diz que é um mestre massagista de primeira classe e que, portanto, todo o corpo pode ficar especialmente sensível. No entanto, apesar dos gritos de Li-Tiun, o corpo dela realmente gosta, como se fosse uma massagem de verdade. Chansey, ainda sem desistir, massageia as pernas dela e depois proclama que, após a massagem nos pés, haverá uma massagem nos seios. Ao ouvir isso, Deni exclama que ainda não terminou a faxina e sai imediatamente da sala. Depois que ela sai, Chansey chama Li-Tiun de esposa e pergunta se a massagem dele não voltou. Li-Tiun imediatamente se solta de suas garras e diz furiosamente para ele não chamá-la assim. Ela proclama que ele é um pervertido e um erotomaníaco. Em resposta a isso, Chansey Despleased lhe diz que ela ainda se recusa a reconhecê-lo. Ele afirma que é óbvio que os ataques dela não funcionam nele e não funcionarão. Ao ouvir isso, a bruxa se derrete no local, sem entender o que fazer em seguida. Ela se encolhe silenciosamente em um canto, criando uma aura escura perto dela, olhando para ela. Chansey acha que, apesar do fato de não poder matá-lo, ela poderia ordenar que o lodo o fizesse em vez dela. Litia também se pergunta como ela não conseguiu feri-lo, apesar de sua força.
Ela olha para sua mão e vê um anel de diamante em seu dedo anelar. Ela acha que essa é a verdade do casamento. Ela pergunta a Chansey se ele é o noivo escolhido pela deusa mãe. Então, decidindo não demorar, Chansey responde que a pergunta dela está correta e que ele é a pessoa que a mãe dela escolheu. Em sua mente, ele pensa, o que já era de se esperar. Sua esposa pensa em tudo muito bem. Em sua mente, ele também cria rapidamente uma história realista. O jovem pede para ouvi-lo com atenção. De acordo com ele, após a batalha entre os espíritos malignos e as deusas, ambos os lados sofreram muito. Além disso, após o fim da batalha, todos eles mergulharam no sono eterno. Entretanto, antes de irem para a cama, os espíritos malignos conseguiram se casar com todas as bruxas disponíveis. Chansey proclama que lhe foi permitido escolher o próximo sucessor entre as bruxas. Ele me garante que tudo aconteceu dessa forma. É claro que tudo o que foi dito acima é pura ficção. Apesar disso, depois de pensar um pouco, Li-Tiun acredita em suas palavras. Ele afirma que ela completou recentemente 1000 anos de idade e que, portanto, não há nada de estranho para ela no casamento. Sorrindo, ela pergunta a ele sobre o fato de que, entre tantas bruxas, ele a escolheu. Li-Tiun afirma que ele fez uma escolha muito boa. Com um sorriso malicioso, ela pensa que todas as pessoas e bruxas deveriam cair a seus pés. Diante de suas exclamações de alegria, Chansey lhe responde que ela é apenas a primeira bruxa a receber sua notificação. Quando está prestes a sair da sala, ele também diz que vai informar as outras bruxas sobre isso. Ela lhe pergunta se é possível forçar o mensageiro a andar. Ela abre um portal mágico e diz que ela mesma pode informar outras bruxas sobre isso e depois trazê-las para cá, onde elas mesmas expressarão sua opinião sobre o caso. Chansey lhe diz que isso também é possível. Ela veste sua capa e pretende entrar no portal. Ela diz a Chansey para ficar aqui e não sair para lugar nenhum. No entanto, suas intenções são muito mais insidiosas. Ela acha que, antes que perceba, a teocracia de sua deusa-mãe se tornará a sua própria. Quando ela sai, Chansey se contenta em enganar a bruxa mais forte. No entanto, ele afirma que não esperava se encontrar na cama de Li-Tiun. De repente, do nada, uma voz diferente chega a Chansey. A voz diz que é muito difícil enganar a bruxa dos desejos e que tudo deu certo apenas por causa da privação materna. Ele olha em volta atônito e procura o dono da voz. Ele se pergunta quem está tendo um diálogo com ele. A voz o informa que ela é o sistema que o trouxe até aqui e que está surpresa com o fato de um sujeito que arriscou a vida se tornar tão instigador. A isso, Chansey responde com indignação e proclama que ela mesma é uma instigadora, pois o enviou para outro mundo sem motivo algum. O sistema exclama que se desconectará em 5 minutos e pede que ele faça perguntas enquanto isso for possível. Ele imediatamente pergunta a ela onde está e como pode voltar ao seu mundo. O sistema informa que esse é o mundo do jogo virtual Love em outro universo. Ela afirma que ele é o único jogador que passou pelo jogo até o fim. De acordo com ela, Chansey só poderá retornar ao seu mundo depois disso. Derrotará todas as bruxas, assim como fez no jogo. Chansey responde que isso é impossível, pois ele capturou Litia com a ajuda de mais de uma dúzia de deusas, casou-se com ela e dividiu os atributos, e só então derrotou as outras bruxas. O sistema proclama que, nesse caso, ele precisa se casar com Litia o mais rápido possível, dividir os atributos e derrotar as outras bruxas. Chansey olha para o vazio com descrença, sem saber o que fazer em seguida, para que Chansey não se desespere. O sistema mostra a ele as novas armas que ele trouxe para o baú de armazenamento de coisas que agora pertencem ao cara. De acordo com ela, no momento é apenas o primeiro nível. No entanto, pelo menos ele não morrerá nas mãos do lodo, pois terá uma grande variedade de equipamentos ao abrir o baú. Chansey realmente vê uma enorme quantidade de armas. Ele imediatamente elogia o serviço por tamanha generosidade. Ele proclama que tem muitas coisas de classe mundial e pede que o sistema escolha roupas para ele. De repente, ele vê, entre outras armas, um anel de casamento semelhante ao anel de Li-Tiun. O anel é o anel de Jade do Rei Goblin. O jovem vê uma descrição extremamente interessante do acessório. A descrição diz que a rainha elfa Sylvia fez um anel maravilhoso para um rapaz, mas o canalha enganou outro para se casar com ele. Ao ver isso, Chansey exclama em voz alta que acabou de pedir a ela que fizesse um anel para ele. No entanto, ao se lembrar dos tempos passados, ele percebe que transformou o favor de mais de uma dúzia de deusas em uma ambiguidade calorosa. Isso é tudo.
Chansey se pergunta se a deusa Sylvia realmente pensou que ele a pediria em casamento, roendo as unhas. O jovem pensa que, felizmente, ele parece não ter tido casos com todas as deusas. Se esse for o caso, então, caso contrário, uma onda sangrenta entre bruxas e deusas começará por causa dele. Nesse momento, ele percebe que sua vida está sob extrema ameaça. Ele chega à conclusão de que, depois de sair, precisará se apressar para aumentar o nível. Ao mesmo tempo, o segundo andar do palácio. Litia sai do portal mágico e vai direto para a deusa e rainha dos elfos, Sylvia. Sylvia é a antiga imperatriz do povo élfico. Ela acabou ficando do lado dos elfos negros por motivos desconhecidos, executa as ordens de Litium e é responsável pela guarda do segundo andar. Agora ela é uma subordinada de Litia e uma demonia dos elfos negros. Na entrada, Litia a chama de rainha dos elfos, ao que a própria Sylvia pede que não a chamem mais assim. De acordo com sua blogueira Odria, ela não é mais ela. Litia lhe pergunta se um certo rapaz chamado Chansey a magoou tanto. Diante disso, Sylvia pede furiosamente que ela chame o nome dele em sua presença. Litium proclama que não será mais assim. A bruxa pega uma bola mágica e diz que tem uma oferta especial para a demonia. Ela também diz que Sylvia é boa nesse tipo de coisa. Há alguns pedaços de cabelo de Chansey na bola mágica. A bruxa os estende para Sylvia e pede que ela encontre todas as informações sobre a dona desses cabelos. E quanto mais, melhor. Ela pega a bola e começa a procurar informações. Ela afirma que se trata de uma pessoa do sexo masculino e que ele tem 19 anos de idade. Segundo ela, ele não tem nem energia demoníaca nem energia divina. Ele é um mero mortal que não consegue nem mesmo derrotar o lodo. Litium está furioso porque Chansey mentiu para ele. Depois de pesquisar um pouco, Sylvia vê que a aura de muitas bruxas paira ao redor dele. A bruxa da traição, a bruxa da vida após a morte, a bruxa da honra, a bruxa da lua cheia e assim por diante. Litia se pergunta se Chansey é realmente o mensageiro de sua mãe, então por que ela escolheu um mensageiro humano? Litium imediatamente chama seu subordinado, o executor de uma olhada ou em outra situação. Sitin é um guardião do primeiro nível do Palace of the Witch of Desiris. Pode transformar um cidadão em pedra e é desconfiado e cauteloso. O demônio proclama que está totalmente sob as ordens de Litium. Ela lhe dá uma ordem sem hesitação de que ele precisa acabar com Chansey Jishin. Litia chega à conclusão de que, se Chansey realmente é o mensageiro da deusa mãe, então o pequeno guardião não lhe causará nenhum dano. Sitin voa como um raio até Chansey Jishin para cumprir a ordem de sua mestra. Enquanto isso, Chansey examina todas as suas armas, e no final, não encontra uma arma adequada. Em uma roupa, o nível é insuficiente, na outra, você precisa se vestir da forma mais elegante possível. Em seguida, o sistema lhe oferece um anel de noivado, que não tem restrições de nível. Chansey coloca o anel e diz que isso é suficiente para ele. No entanto, no segundo seguinte, ele vê que o anel é inútil. Ele grita furiosamente com o sistema que o anel está sendo usado apenas para irritar os novatos. O sistema, por sua vez, responde a ele que pelo menos é melhor do que nada e que, afinal, é um equipamento de nível divino. Depois disso, o sistema informa que seus 5 minutos se passaram. Ela declara que está se desligando. Finalmente, ela exclama que o mundo depende apenas das ações dele. Após a partida dela, Chansey fica furioso por ter recebido uma tarefa tão importante e não ter sido informado sobre como proceder. Ao mesmo tempo, Siton sai de uma piscina tranquila e Chansey Jishin aparece por trás. Tenho certeza de que ele está sentado no quarto de Litium. Ele fica surpreso com tamanha insolência. Ele considera isso imperdoável e, portanto, decide prejudicá-lo o máximo possível. Ele acha que entregou seu coração à Sua Alteza Litia para matá-lo, no momento em que ele está prestes a atacar. Chansey imediatamente declara que sabe que há um sistema nessa sala. Seten imediatamente começa a suar e se pergunta como Chansey descobriu que seu nome é assim. O fato é que, em chinês, Seten e sistema são escritos e têm o mesmo som. Sem desviar o olhar e pensando que ele está se referindo ao sistema, Chansey diz que ela pode estar zombando dele, já que lhe deu apenas 5 minutos para dialogar com ela. Então Seten pergunta se ele descobriu sua fraqueza. Ainda sem se afastar, Chansey pede a Seten que não se esconda e saia da piscina. Seton chega à conclusão de que, se o inimigo viu seu grande vazio, então não faz sentido que ele se esconda. Ele decide que não pode mais olhar para Chansey.
Ele lhe diz para deixá-lo conhecê-lo melhor e mostrar suas verdadeiras habilidades. Nesse momento, ele se transforma em um monstro enorme. Ele se revela em sua verdadeira aparência. Nesse momento, Chansey se vira e vê um monstro gigante, Seton, à sua frente. Quando ele olha para cima e o vê, fica paralisado no local. Seton declara que tem mal olhado e que não esperava que ele pudesse ver seu grande vazio tão facilmente. Seton exclama que Chansey deve ser muito forte para resistir a ele. Chansey reconhece imediatamente o monstro e se pergunta de onde veio o rei demônio Seton, que guardava as portas de Litia. No segundo seguinte, Seton ataca Chansey com toda a sua força, com a intenção de matá-lo imediatamente. No entanto, no momento em que o punho do gigante voa para Chansey, o cara tropeça na arma espalhada no chão. No caminho, ele não cai, mas se estica com força por baixo e, depois disso, sente uma dor forte na parte inferior do abdômen, considerando isso como uma ação calculada. Seton fica imediatamente horrorizado com sua reação rápida como um raio. Chansey se senta na cama com uma dor infernal, mas não cai para não parecer um oponente fraco. É claro que o monstro se emociona na hora com uma reação tão calma. Ao lado da cama, Seton vê uma enorme seleção de armas de nível divino. O monstro imediatamente supõe que seu ataque foi tão ridículo que Chansey decidiu não levá-lo a sério e, então, simplesmente jogou tantos atributos de nível mundial. Seton acha que Chansey não parecia ter o respeito ou a atenção de ninguém. Olhando para Chansey, Seton tem a sensação de que mesmo algumas vidas não serão suficientes para derrotá-lo. Chansey, por sua vez, cria uma aura feroz ao seu redor, com o mesmo olhar agudo e ameaçador. Seton presume que não conseguirá derrotar Chansey com sua força e, imediatamente após o ataque, pede perdão a Chansey. Ele exclama que seu ataque foi ridículo, como formigas atacando um elefante. Chansey não responde nada, apenas observa em silêncio as ações do atônito Seton. O monstro o informa que ele não o procurou com más intenções, mas apenas obedecendo às instruções de sua amante, que queria saber mais sobre Chansey. Seton faz uma reverência ao homem e declara que agora é obrigado a deixá-lo. Ele deseja a Chansey um bom descanso e sai imediatamente. Assim que Seton desaparece de vista, Chansey suspira de alívio. O jovem percebe que estava prestes a ficar a um passo da morte, se não fosse por sua grande sorte. Ele chega à conclusão de que precisa se apressar e concluir rapidamente um contrato de casamento com Lityun e compartilhar suas habilidades. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde ele será morto. À noite, quando Shen Shijishin está dormindo na cama de Lityun, inteira e ilesa, ela entra sorrateiramente no quarto para também adormecê-la. Ela se lembra das palavras de seu subordinado Seten de que Shinsi é muito forte e que, felizmente, o corpo principal de Seten estava em outro lugar e que, portanto, ele permaneceu vivo. Ela se posiciona diretamente sobre o jovem e apenas estende a mão para a cabeça dele. Como então Shinsi acorda e joga todo o lítio na cama. Ele sobe em cima dela e lhe diz que, se ela quisesse seu corpo, bastava dizer isso imediatamente, corando. Lityun lhe responde que isso não era necessário, mas Chansey lhe diz que, assim que eles se tornarem um só, Litia ganhará o poder de uma divindade maligna e se tornará uma deusa. Todos eles farão exatamente isso. Corando cada vez mais, Lityun não consegue se opor a ele. Ela apenas diz a palavra teocracia em voz baixa. Depois de ouvir isso, Chansey lhe pergunta se ela quer a teocracia da deusa mãe. Então, Lityun responde sem hesitar que a quer, deitada sob ela. Lityun começa a ficar muito vermelha. Ao ver isso, Chansey também começa a se sentir envergonhada. Em sua mente, ele acha que a bruxa é muito bonita nessa posição. Olhando para o rosto dela, ele se pergunta como uma bruxa tão majestosa pode ter uma expressão tão tímida. Ele pensa se é possível manter isso sob controle. De repente, Chansey tira do bolso um pingente com anéis de cristal da sedução da deusa do amor. O efeito desse acessório é que o amor reduz o nível de inteligência e também introduz o interlocutor em um estado de prostração e reduz o QI. Depois que a deusa do amor foi enganada e despojada de todos os seus anéis, sua posição foi rebaixada e ela se tornou uma solitária. No entanto, Chansey informa a Litia que esses anéis foram dados pela deusa mãe para que ele celebrasse uma aliança de casamento com ela. Ele proclama que, assim que eles se casarem, Litia herdará todo o poder da deusa mãe. Reunindo toda a sua coragem, Chansey exclama que se apaixonou por ela à primeira vista. Ele diz que não precisa de outras bruxas e que só a quer sozinha.
O jovem promete que se casará somente com ela. Chansey estende a mão para beijá-la, mas a bruxa diz que precisa pensar. Ela diz que eles nem sequer se conhecem de verdade e que precisam se conhecer melhor primeiro. Chansey, em resposta, diz a ela que não faria mal nenhum elas se aproximarem agora e se aprofundarem o máximo possível. A bruxa parece não ter nada contra isso e, em resposta, também estende a mão para Chansey. Em sua mente, Chansey está encantado com esse resultado. Ele percebe que o contato entre eles está quase fixo e que só resta o último fragmento. Eles começam a se aproximar um do outro para se beijar. De repente, do nada, Dini irrompe pela porta. Ela cai no chão com um estrondo, assustando muito Chansey e Li-Tiun. Litia imediatamente se levanta de seu assento e Chansey se afasta da bruxa. Dini imediatamente fecha os olhos e exclama que não viu nada. Irritado, Li-Tiun, aos gritos, pergunta a Dini sobre o que ela deixou em seu quarto. Com um forte susto, Dini começa a agitar os braços e novamente proclama que não viu nada. Ela pede a Li-Tiun que tenha piedade dela. Dini informa que veio aqui apenas para preparar o banho de leite de acordo com as instruções. Ao ouvir isso, os olhos de Chansey se iluminam. Litia diz a Jin para ouvi-la com atenção e informa que nem tudo é o que parece para ela. Com um humor tímido, Jin imediatamente lhe diz que Litia não ia dormir com um homem e que ela não sabe de nada. Litia fica ainda mais irritada e exclama que não está em um relacionamento com esse cara de jeito nenhum. Jin responde que entendeu tudo e que Sua Alteza não fez nada disso com esse homem. Ao ouvir a conversa deles, Chansey, suspirando, diz a ela que isso se chama cama quente nada mais, continuando sua mentira. Ele exclama que o tempo está extremamente frio hoje e que, portanto, é importante aquecer a cama antes de ir para a cama. Deni, sem entender, olha para Chansey como se perguntasse de relance do que ele está falando. Chansey afirma que é necessário aquecer o corpo enquanto ela dorme. Li-Tiun entende do que Chansey está falando e continua seu discurso. Ela exclama que o cara só ajudou a aquecer a cama e que hoje ela não precisa de laticínios. Deni também entende tudo e, desejando a Li-Tiun um bom descanso, sai imediatamente de seu quarto. Depois que ela sai, Li-Tiun imprime um feitiço na porta que impede que as pessoas entrem em seu quarto. Nesse momento, Chansey declara que está pronto para continuar seus negócios. Li-Tiun, sem se afastar, exclama que não prometeu nada a ele. Ela sugere que ele comece com o relacionamento habitual de amantes. Chansey, corado, exclama que sua esposa merece ser chamada de a bruxa mais poderosa e que ela até se banhava em leite. Li-Tiun responde ao rapaz que não é o que ele pensava. Ela o informa que ele deve saber que o clã de vacas ao qual Dini pertence produz leite mágico. Ela exclama que, por exemplo, graças a ele, você pode mudar sua raça e se tornar um panda. Chansey fica muito surpreso com isso. Li-Tiun informa que também é possível se transformar de homem em mulher e vice-versa. Nesse momento, Chansey está em um jogo de RPG em que ele se transforma em uma mulher. Ao ver seu rosto avermelhado, Litia lhe pergunta sobre o que ele pensou em sua mente. Do nada, Chansey exclama em voz alta para Litia que está com ciúmes dela. Ele a questiona sobre o que ela estava fazendo com o leite materno de Dini. Corando, Li-Tiun exclama que seu leite é apenas um aditivo. Chansey, com um rosto de pedra, pergunta a ela para que então ela precisa do suplemento. Então Li-Tiun lhe responde que esse é um segredo que as outras bruxas não devem descobrir e que, se descobrirem, haverá uma guerra entre elas. Então Chansey se pergunta se o efeito desse leite é tão forte. Ele acha que deveria ter começado com Deni em vez de Li-Tiun. No entanto, no segundo seguinte, descartando todos os pensamentos, Chansey sobe na cama e exclama que não quer mais fazer nada. Ele chama Litia para a cama para que ela já possa ir para a cama. Surpresa com essa brincadeira, Litia pergunta se ele realmente vai continuar dormindo no quarto dela. Chansey diz a ela que o mensageiro da deusa mãe deve monitorar tudo cuidadosamente. Ele a informa que sua verificação durará 24 horas e pede que ela seja paciente para o bem da teocracia. Corando novamente, Litia está prestes a ir para a cama sem dizer uma única palavra. Ela exclama que metade da cama é dela e a outra metade é dele, e ordena que ele não ultrapasse a linha correta. Isso é respondido por uma risada maliciosa de Chansey. Chansey pensa que hoje ele não vai dormir assim. No entanto, nesse momento, Li-Tiun exclama seu nome, Shenshi Jishin. Chansey fica emocionado na hora e se pergunta como ela descobriu o nome dele. De susto, ele se derrete na hora.
Mas, no segundo seguinte, Litia pergunta ao rapaz se ele sabe quem é Chansey. Então, o jovem suspira aliviado e pensa que Litium ainda não entendeu quem ele é. Como se nada tivesse acontecido, o rapaz responde que não sabe quem é. Ele pede à bruxa que lhe fale sobre Chansey, ou seja, sobre ele mesmo. Em seguida, a bruxa responde que não conhece os detalhes, mas, de acordo com os rumores que ouviu, ele é um completo bastardo. Há rumores de que Shanxi Jishin tenha prejudicado muitas deusas. Litia exclama que costumava pensar que Chansey era o mensageiro da deusa-mãe. A bruxa exclama que, como Chansey é um apóstolo, ela achava que talvez ele soubesse de algo. Litia afirma que o mundo mudou desde que a deusa-mãe caiu em um sono profundo. Ela exclama que os capangas das deusas e os apóstolos divinos estão tomando liberdades em todos os lugares e que Sensei Jixen apareceu justamente quando havia apóstolos divinos demais. De acordo com ela, parece que os apóstolos divinos foram chamados pela deusa da terra. A bruxa exclama que eles apareceram do nada e eram muito fracos e pequenos. Litia diz que, no entanto, eles eram sinistros e insidiosos, e o que é mais importante, podiam ser ressuscitados um número infinito de vezes. De acordo com ela, não importava quantos deles morressem, tudo se repetia exatamente de novo e de novo. Chansey imediatamente se pergunta se os apóstolos divinos podem ser simples jogadores. Chansey pergunta a Litia sobre o que aconteceu depois e se a guerra continua até hoje. Litia responde que a guerra não continua, pois todos os apóstolos desapareceram em algum lugar ao mesmo tempo e, depois disso, todas as bruxas perderam a memória. Litia relata que só se lembra de que estava muito assustada. Ela exclama que talvez as memórias das deusas tenham sido preservadas, mas elas não disseram nada sobre isso. A bruxa diz que elas só chamaram o nome de Shinshi Jishin. Litium declara que, depois de realizar investigações, descobriu-se que as pessoas também querem encontrá-lo. Ao ouvir essas notícias, Chansey é pego de surpresa e se pergunta se tudo estava realmente acontecendo quando ele estava apenas brincando. De repente, Litia lhe entrega um pedaço de papel com o nome de Chansey. O cara vê que ela é muito procurada. A folha de descrição de Chansey diz que ele é um ex-senhor humano dos Impérios Huang e que é suspeito de colaborar com demônios. O folheto também pede que as pessoas não se aproximem dele, mas que entrem em contato imediatamente com a aristocracia. Chansey também vê que a folha não mostra nem ele, mas uma enorme armadura vermelha, atrás da qual seu rosto não é visível. No entanto, Chansey percebe que o sistema cometeu um erro ao escolher sua aparência, já que essa era uma roupa épica que ele suou tanto para criar. Chansey vê que eles até lhe dão uma recompensa na forma de 1 milhão de moedas de platina. Litia pergunta ao cara sobre o que Chansey fez. Ela sugere que ele pode ter se divertido com todas as deusas e as abandonado. Em sua mente, o jovem fica impressionado com o fato de ela ter acertado em cheio. Lixa, furiosa, proclama que a recompensa por ela é apenas metade da sua. Ao mesmo tempo, Dini vai até a bruxa da lua e a informa que o mensageiro da deusa mãe chegou a Litia. Ela também lhe diz que, se ela se casar com o mensageiro, poderá herdar o poder da deusa-mãe. A mesma notícia chega aos ouvidos da bruxa do destino e, em seguida, a bruxa da infidelidade. Depois da bruxa da honra, os rumores entre as bruxas se espalham como fogo. Tudo isso faz com que as bruxas, unidas, abandonem seus negócios e, lutando pelo poder divino, decidam se reunir no castelo de Litia. Seu alvo é o mensageiro da deusa-mãe, que é Chansey. Uma verdadeira luta começa para o jovem despreocupado, que, durante a viagem, inventou uma lenda sobre a mãe da deusa. A luta pelo Santo Graal de Wuxen está prestes a começar. De manhã cedo, Chansey, Litia e Sylvia vão tomar um banho quente, levantando-se lenta e sonolentamente. Litia proclama que acordar cedo e tomar banho é a melhor atividade. Sylvia se junta a ela e também exclama que tomar um banho em uma manhã tão refrescante é o maior prazer. No entanto, Sylvia diz que uma certa minhoca sentada ao lado delas abriu caminho até elas em uma manhã tão agradável e prazerosa. Por vermes, ela se refere a Chansey, que fica olhando para Sylvia e Litia desde o momento em que chega. A bruxa responde a Sylvia que é uma longa história. Dessa vez, Sylvia exclama em um tom insatisfeito com as promessas de Litium que ela já havia prometido que não haveria homens na cidade. Litia não entende nem por um segundo o que dizer ao lado de Sylvia e afirma repetidamente que é muito difícil explicar. No entanto, a deusa não desiste. Ela proclama que os homens humanos são as criaturas mais insignificantes e sem vergonha.
Li-Tiun presta atenção especial a essas palavras rudes. Ela apenas se lembra de que, mesmo que quisesse, não poderia expulsar esse cara. Ao ouvir o diálogo, o próprio Chansey se junta a eles. Ele afirma que, a julgar por Sylvie, ela já foi enganada por um homem. Chansey pergunta a ela que tipo de homem se atreveu a fazer isso com uma beldade como ela. O jovem exclama que, se encontrar esse bastardo, ele mesmo lhe dará uma boa lição. No entanto, em vez de gratidão, Chansey só ouve o descontentamento de Sylvia. A garota olha com desprezo na direção do rapaz e diz que o verme fala demais. Sylvia se levanta de seu assento e caminha em direção a Chansey. Ao longo do caminho, ela diz que a aparência dele é muito familiar para seus ouvidos. Chansey chega à conclusão de que ele também está gradualmente conhecendo-a. O cara abre o painel do jogo e vê que essa é a deusa Sylvia, que ele já havia enganado. Depois de ver os dados dela no sistema, ele não acredita em seus olhos e se pergunta como uma deusa tão bondosa desceu ao nível da demonia dos elfos negros. Chansey sugere que isso é possível por causa de seu ato. Sylvia se aproxima de Chansey e, com um olhar feroz, pergunta se eles já se encontraram em algum lugar antes. É claro que Chansey imediatamente exclama que ela pode tê-lo confundido com outra pessoa. Ele acrescenta que chegou aqui ontem mesmo. No momento em que ela se inclina para Chansey, Li-Tiun a chama. Chansey sente que, se não fosse por Li-Tiun, Sylvia poderia ter se mudado para o Brasil. Então, talvez, por meio dos painéis do sistema, Sylvia teria reconhecido a verdadeira aparência. Sylvia pergunta o que ela precisa, e Li-Tiun lhe responde que seu último teste mostrou que ela é apenas uma pessoa. No entanto, ela afirma que há algo muito estranho nisso. Sylvia apenas balança a cabeça em silêncio e concorda. Além disso, Li-Tiun diz que o trouxe aqui para verificá-lo imediatamente no local e no sobrevivente. Então, o plano da bruxa chega a Sylvia. Ela exclama que o momento não poderia ser melhor. Chansey apenas olha para elas com surpresa e perplexidade, esperando pelo menos alguma ação, olhando para suas risadas maliciosas. Os jovens se perguntam o que eles estão fazendo e cochicham entre si. Em um momento, Sylvia e Li-Tiun estão olhando para Chansey de brincadeira e, no segundo seguinte, enormes brotos de plantas aparecem bem atrás dele. A malvada Curlilena abre a boca e corre atrás de Chansey para devorá-lo sem sobras. Chansey, sem olhar para trás, foge imediatamente da planta. Ele se pergunta como essa planta foi parar bem atrás dele. De repente, as plantas colocam a língua para fora e param bem na frente de Chansey por um momento. Ao verem isso, Sylvia e Li-Tiun ficam chocados, pois Sylvia não deu a ordem para parar a planta. No segundo seguinte, a planta voa direto para Sylvia. Ela exerce pressão sobre todo o seu corpo, e Sylvia se pergunta por que a planta que estava sob seu controle acabou se tornando contra ela. Ela acaba no ar, amarrada da cabeça aos pés. Chansey começa a entender o motivo pelo qual ela estava no ar. Ele chega à conclusão de que, devido ao fato de Sylvia ter chamado essa trepadeira para atacá-lo, seu anel imediatamente a considerou uma inimiga. O fato é que Chansey ainda vestiu algo de seu baú de atributos. O anel de Jade do Rei Goblin. Qual dos efeitos tem imunidade a ataques de plantas, restauração da vida, cicatrização de feridas, supressão de veneno, controle da atividade e do crescimento das plantas? O anel que a antiga deusa Sylvia fez para seu amante. Chansey acha que teve sorte por ter colocado o anel. Caso contrário, não seria Sylvia que estaria no ar, mas ele mesmo. Bem, Chansey, olhando para Sylvia, declara que se ela ousou atacá-lo, então agora ela entendeu tudo. Ele diz que agora é a hora da punição. Então, a planta começa a fazer cócegas em Sylvia por toda parte. Ela pede a Chansey que pare, mas ele não o faz. Sylvia pede ajuda a Litia, mas ela lhe diz que não pode e que a planta que ela convocou é muito nojenta. Mas, de repente, Litia levanta a mão para remover a ordem de Sylvia e acalmar a planta. Ela liga o raio de dispersão divina, do qual Sylvia cai na água em uma enorme banheira. Litia proclama que, se você acredita nas palavras de Chansey, eles realmente deveriam estar juntos com a mensageira da deusa mãe. Litia se aproxima de Sylvia e pergunta se ela está bem. Sylvia responde afirmativamente. A bruxa afirma que parece que eles cometeram um erro em seu teste anterior e que ele não é um homem humano comum. Sylvia exclama que esse é claramente o caso, pois ele assumiu o controle de sua luagem, e que uma pessoa comum não é capaz de tal coisa. Sylvia exclama que,
Mesmo que ele não seja um homem humano, ele ainda é um pervertido. Então, não aguentando mais, Chansey pergunta a ela por que ele é um pervertido se ela o atacou primeiro. Ele pergunta furiosamente se ela quer testar sua verdadeira força. Não aguentando mais, Sylvia tenta atacar Chansey, mas Lyti o impede. Ela pede a Sylvia que pare. Nesse momento, a empregada de Sylvia aparece do lado de fora das portas da sauna. Ela anuncia que seu subordinado chegou de acordo com suas instruções e ordens. Sylvia pergunta à serva sobre o resultado de sua investigação. Então, a serva responde que, de acordo com sua investigação, há de fato escravistas no segundo andar do Palácio do Estado, obedecendo à bruxa da escravidão e vendendo escravos humanos. Sylvia pede desculpas a Litium pelo fato de que tais coisas ainda acontecem no segundo andar que ela administra. Em seguida, Lisha responde que a culpa não é dela, mas da insignificante bruxa da escravidão, que, sabendo que a escravidão foi abolida em seus subordinados, ainda ousou vir. Em um tom feroz, Litium proclama que isso a incomoda muito. Ela pede a Sylvia que vá com ela até o segundo andar para dar uma lição na bruxa da escravidão. É claro que Sylvia concorda incondicionalmente. A bruxa dos desejos se volta para Chansey e lhe diz que ele também irá com elas. Chansey faz uma pergunta contrária sobre por que duas bruxas fortes precisavam de uma pessoa assim. Lyti exclama que ele conduzirá uma investigação para ela. Ela enfatiza que essa atividade é ideal para ele. A bruxa também diz que ele verá a rainha destruir os pequenos insetos. Ela diz para os dois a seguirem. A bruxa ameaça violentamente os subordinados da bruxa escrava com seu poder. Ela proclama que os vermes que ousarem criar problemas em seu território serão muito desagradáveis. Então, eles saem da sauna para dar uma lição nos subordinados da bruxa escrava e, principalmente, nela mesma. O Palácio da Bruxa dos Desejos tem 6 andares sólidos. Há muitas cidades, vilas e povoados escondidos em cada um deles, o que dá a impressão de que cada andar é um pequeno país separado. E, é claro, cada andar tem seu próprio governante, ou para ser mais preciso. No entanto, é claro, o governante absoluto é o Lítio. O palácio é uma fortaleza inexpugnável que protege esses pequenos países. Sob o controle absoluto do Lítio, os demônios de cada andar controlam os territórios sob seu controle e, depois disso, prosperam com sucesso em cada andar. No entanto, onde há luz, sempre haverá escuridão. Mesmo após a abolição do trabalho escravo, que a Lyti assinou oficialmente, o tráfico de pessoas ainda está ocorrendo. E quanto mais deslumbrante a luz, mais escura é a escuridão. Chansey, Sylvia e Lyti vão para uma cidade aleatória no segundo andar. Chansey sente o olhar feminino cada vez mais sombrio sobre ela o tempo todo. E, é claro, acaba sendo o olhar de Sylvia, que o acompanhou de perto durante toda a viagem. O jovem pergunta a Litium por que sua subordinada o olha tão atentamente o tempo todo. Em seguida, Lyti diz a Chansey para não prestar atenção no fato de ela estar espionando-o. Ela explica isso dizendo que Sylvia simplesmente odeia homens e é por isso que ela se comporta dessa maneira com todas elas. Chansey acha que talvez todas elas se lembrem do que ele fez com as deusas antes de se mudar. Chansey imediatamente agarra o braço de Litium com as 2 mãos para se proteger de Sylvia. Lyti imediatamente corre e diz a Chansey para não agarrá-la com tanta força. Chansey acha que, já que não tem a capacidade de se proteger, deveria pelo menos se proteger com Litium. Chansey afirma que é mais seguro para ele estar com sua esposa. Ao ver isso, Sylvia decide que os homens realmente não servem para nada. No entanto, ela acha que Chansey parece estar traindo Lyti, o que lhe parece muito familiar. Chansey olha para Sylvia e começa a provocá-la enquanto está ao lado de Lyti. Ao ver isso, Sylvia começa a se enfurecer com apenas um tipo de chance. Então, ela se afasta de Litium Chansey e diz que ele está muito próximo de sua amante. Ela se volta para Litium e diz que, desta vez, Litium está presente aqui como incógnita e que, portanto, ela deve ser o mais contida possível. Lyti lhe responde que, embora ela raramente apareça em algum lugar, as pessoas comuns ainda não a reconhecem. No entanto, ela afirma que as 2 ainda não devem chamá-la pelo nome, pois ela pode ser revelada imediatamente. Ao ouvir isso, Sylvia imediatamente começa a chamar Litium de Senhorita Lyti. No entanto, Chansey, soluçando, pede a Sylvia que não as separe de Lyti. Sylvia bate na cabeça de Chansey e o manda calar a boca. Ela declara que eles receberam ordens para não dar o nome de Litium. Com a dor convulsiva,
Chansey começa a gritar alto. Enquanto isso, em algum lugar nos arredores da cidade, começa um leilão de pessoas que caíram na escravidão. O ser que realiza o leilão pede desculpas ao público por tê-lo feito esperar. Ele dá as boas-vindas a todos que vieram ao leilão em sua companhia. Desde o início, a criatura agradece a bruxa por seu apoio e pelo fato de que eles tinham bens suficientes hoje. Segundo ele, o primeiro lote é o dos escravos dos caipiras. Ele pede 5 moedas de platina por eles. Segundo ele, quem oferecer primeiro leva os escravos. 8 pessoas com roupas esfarrapadas aparecem no meio do salão. Os monstros os cercam e começam a rir alto. Um deles pede para dar uma menina e o outro um homem enorme. Então, a garotinha humana que está entre eles, chorando, abraça sua mãe e começa a rezar. Sua mãe exclama que a Deus os salvará. Nesse momento, um homem enorme entra na sala parecendo um robô. Quando vê as pessoas, ele diz que parece que elas têm muitos bens. O monstro coloca as moedas sobre a mesa e exclama que levará todas as pessoas com ele. Acontece que se trata de um duque mecânico que é um demônio das máquinas. O demônio é gerado pelo medo humano do desenvolvimento da tecnologia mágica. A multidão começa a sussurrar que o famoso duque mecânico chegou a esse desfiladeiro. Outros pedem à multidão para calar suas palavras antes que o duque os corte em pedaços. Ao ouvir a ordem do duque, a criatura imediatamente exclama que irá imediatamente empacotar escravos para ele. No entanto, antes disso, ele o questiona sobre o motivo de precisar de tantos escravos. Então, o duque mecânico lhe responde que hoje é o 47º aniversário da captura da cidade e que, por isso, ele convidou outros duques para participar de sua festa. A criatura sugere que talvez o duque não tenha mão de obra suficiente e que talvez seja por isso que ele leva todos os escravos de uma vez. No entanto, o duque mecânico lhe diz que não é nada disso. Ele exclama que quer organizar uma caçada. De acordo com ele, primeiro ele colocará essas pessoas em áreas de caça e as deixará escapar e, depois disso, ele e os outros duques irão caçá-las. Ao ouvir essa notícia, os escravos ficam extremamente chocados e horrorizados. O duque pergunta à criatura se ele pode inspecionar as pessoas, já que comprou tantas de uma só vez. Ele exclama que, se a qualidade do saque for ruim, os outros duques ficarão muito desapontados. O duque para bem acima da mãe e da filha, que estão se abraçando de medo. A filha mais uma vez começa a orar e pede ajuda à grande deusa. Agarrada ao peito de sua mãe, ela reza por salvação. Enquanto isso, o duque está dando um grande golpe com sua grande espada. Nesse momento, Sylvia leva Chansey e Leti a uma estação local onde as pessoas estão sendo vendidas. Ela exclama que, de acordo com as informações disponíveis para ela, todas as operações clandestinas com os escravos do segundo andar são realizadas no mesmo local. Ao passar por uma das vitrines, Chansey vê um ogro que o chama. O ogro exclama que um novo lote de garotas humanas chegou hoje por apenas 5 moedas de platina. O ogro pergunta a Chansey se ele está interessado em tal proposta. Olhando para ele, Chansey pensa que, mesmo antes do jogo, ele viu muitos tipos de situações, mas depois que viu na realidade, ele ainda tem alguns resíduos ruins. Baixando os olhos, ele vê as meninas sentadas na janela e a inscrição logo acima delas dizendo que há um desconto especial para elas hoje. Chansey acha que o comércio de escravos humanos já é uma indústria inteira e que existe até mesmo um pasto humano. Ele acha que nem sabe quantos encontros perdeu com seus amigos nesse jogo. O cara se pergunta se alguma coisa mudou neste mundo desde aquele momento. Isso o enfurece. De repente, um enorme ogro sai de uma porta em uma casa distante, com um homem ensanguentado deitado em seu ombro. O ogro afirma que o duque mecânico realmente cortou a garota sem fazer barulho. O ogro joga a garota no chão e depois volta para trás, vendo as roupas esfarrapadas e a aparência suja. Litium chega à conclusão de que se trata de uma escrava humana. Litium percebe que a garota ainda está respirando. A bruxa pede a Sylvia que cure a garota antes que seja tarde demais. Sylvia vai imediatamente tratar a garota usando seu tratamento de alto nível. Então, uma pergunta surge na mente de Chansey. O fato é que, no jogo, Litium era uma vilã absoluta. E agora ela ajuda uma pessoa. Ele se pergunta por que ela ficou com pena dela de repente. Ele também se pergunta se ela ainda é uma vilã, como no jogo. Assim que Litium começa a sair, a garota pega pela capa e lhe pede ajuda. Ela pede para salvar sua mãe, seu pai e outros aldeões.
Litia se abaixa e pergunta à garota se ela quer salvá-los. Mas, em resposta, a garota pede a Litia que a salve ela mesma. Litia, no entanto, proclama que ela é uma bruxa má e que terá de pagar por um acordo com um demônio. A garota exclama que definitivamente pagará e que está disposta a fazer qualquer coisa para salvar sua família. Litium se levanta de seus joelhos e proclama que o contrato entre eles foi concluído. Em seguida, ela pede para deixar o caso com ela. Litium está indo direto para a cova dos escravos. Depois que o Duque Mecânico corta a garota em pedaços, ele vai até a mãe dela. É claro que a mãe está morrendo. O Duque Demoníaco proclama que essas pessoas não são adequadas para ele e que ele acabou de decapitá-las sem nenhuma resistência. O ser do leilão que está passando começa a impedir convulsivamente que o Duque Mecânico ataque todas as pessoas. As pessoas, por sua vez, ficam horrorizadas com tal ataque. A criatura afirma que, se isso continuar, haverá um escândalo considerável. No entanto, nada assusta o Duque Mecânico. Ele exclama com indiferença que eles não têm com quem reclamar, já que ninguém nesse andar pode lidar com ele, exceto o gerente. No entanto, no momento seguinte, o Duque ouve as palavras de Litia dizendo que a voz e o tom dele são muito arrogantes e que formigas insignificantes ousam causar tumultos em seus andares. O Duque Mecânico imediatamente se vira e vê 3 pessoas que ele não conhece. Litia proclama que o Duque foi pego em flagrante. Ela pergunta ao Duque se ele está disposto a pagar um preço considerável por isso. O Duque Mecânico exclama que parece que muitos ratos curiosos entraram na toca. Com essas palavras, ele deixa Sylvia muito irritada. O Duque se volta para ver os dados de Sylvia, Litia e Chansey, mas não consegue. Ele está procurando informações sobre eles, mas nada aparece sobre eles. Ele se pergunta o que aconteceu com essas pessoas. O Duque sugere que pode ter sido um guarda. Ele também se pergunta por que não consegue encontrar nem mesmo os dados mais simples sobre eles. O Duque sugere que talvez isso seja algum tipo de magia anti-exploração. No entanto, Chansey, ao ver o famoso Duque Mecânico, fica horrorizado. Ele acha que é preciso pelo menos a força de 2 lordes humanos para derrotá-lo. Ele se pergunta se pode morrer por suas próprias mãos. Enquanto isso, o Duque aponta sua espada na direção de Litia e avisa que está de mau humor hoje. Ele proclama que, para a própria segurança deles, eles não devem se meter em seus próprios assuntos. O Duque também diz que é difícil para ele organizar uma caçada naquela região. No entanto, como esses escravos são fracos e indefesos, isso se torna 2 vezes mais difícil para ele. O Duque exclama sem hesitar que agora irá procurar novos escravos e que não tem tempo para eles. Ele pede que elas se arrisquem antes que ele mude de ideia. Nesse ponto, Sylvia finalmente perde a paciência e fica furiosa. Seus olhos se iluminam e seus cabelos ficam em pé. Ela pergunta furiosamente ao Duque Mecânico como ele se atreveu a falar em tal tom com Sua Majestade. No segundo seguinte, a casa se eleva no ar com o Duque e a criatura realizando o leilão. As plantas que Sylvia convocou começam a agir contra o Duque Mecânico e, em seguida, eles acabam no chão. Assim que começam a se levantar, Litium está pairando sobre eles. Ela os encara e pergunta como eles têm tanta coragem a ponto de se atreverem a comprar e vender escravos humanos em seu território. Nessa aura opressiva, o Duque Mecânico descobre a identidade de uma bruxa famosa. Olhando para ela, ele se pergunta se Sua Majestade, a bruxa dos desejos de Lítio, está diante dele. Sylvia traz para a rua, de forma segura, pessoas que caíram na escravidão. A garota que os inspirou a resgatá-los recorre imediatamente aos moradores do vilarejo para descobrir sua condição. A primeira coisa que ela faz é perguntar à sua mãe se ela está bem. Sua mãe está viva, e a garota imediatamente começa a abraçá-la com lágrimas nos olhos. A mulher abençoa a deusa, sem nem mesmo saber que a culpada por sua salvação é uma bruxa. Ao ver isso, Sylvia vai até elas e proclama que não há deusas nessa cidade de bruxas. Percebendo isso, a mulher e a garota começam a agradecer a Sylvia e lhe dizem sinceramente obrigado. Sylvia, em resposta, exclama que não é ela que deve ser abençoada aqui, mas Litium. Ela proclama que, se Sua Majestade não tivesse tido pena deles, eles não teriam vivido para ver esse momento. Sylvia também lhes diz que, se quiserem agradecer a alguém, devem agradecer a Rainha Suprema deste lugar. Ela diz a Litia para aceitar suas humildes palavras de gratidão. Nesse momento, uma enorme multidão de pessoas e maldades que vivem nessa cidade se reúne no local do incidente. Todos eles,
por sua vez, começam a se curvar e a reconhecer sua rainha Litia. Há sinceridade nas exclamações agradáveis dirigidas a Litia. No entanto, Litia pede a seus súditos que levantem a cabeça. Ela também pede que eles prestem um pouco de atenção nela. Litia proclama que está aqui hoje para lidar com vários criminosos e que, inicialmente, não tinha intenção de criar um alarde tão grande. Na frente de Litia estão 2 prisioneiros que ela capturou, um duque mecânico e uma criatura que vendia pessoas. Litia diz a Sylvia que os escravos estão sendo vendidos no chão sob sua jurisdição, ignorando suas ordens, e que eles também ousam ser rudes com a rainha. Ela pergunta a Sylvia sobre a punição que se segue a essas violações. Sylvia responde que ignorar as leis é um crime grave e que ser rude com a rainha também é um crime contra sua majestade. Sylvia exclama que, em sua humilde opinião, os crimes dessas 2 criaturas são simplesmente indesculpáveis. E, por fim, ela chega à conclusão de que elas precisam ser preparadas para a pena de morte para que outras pessoas e criaturas não se sintam ofendidas por esse tipo de comportamento. A criatura que vendia pessoas e o duque mecânico ficam horrorizados com essa declaração. A criatura se ajoelha e, com lágrimas nos olhos, implora a Litia que o deixe viver. Ele diz a ela para levar em conta a reputação do mestre de sua família, a bruxa da escravidão. Ele proclama que não se atreve mais a fazer isso e pede avidamente por misericórdia. Em seguida, Lítio lhe pergunta se sua senhora estava preocupada com sua reputação. Em seguida, Lítio revela seu desejo de tirar a própria vida. Uma enorme mão vem do céu e imediatamente agarra a criatura que traficava pessoas. Ela ainda pede perdão e reza para ser mantida viva. A mão agarra a criatura e a puxa para dentro do portal, onde ele vai lhe tirar a vida. Ao ver que a criatura que lhe vendeu pessoas está morrendo, o duque mecânico cai de joelhos novamente. A criatura cai do portal e, em seguida, todos os seus desejos de vida saem dela. Litia proclama que, no entanto, no final, trata-se de um demônio inferior que exalava mau cheiro. Ela chama o duque mecânico em seguida, olhando para ele com olhos ferozes. A bruxa dos desejos pergunta a ele qual é o gosto de seu desejo. A bruxa declara que está ansiosa por isso. No mesmo momento, o duque mecânico fica insuportavelmente assustado. Depois disso, ele grita com o coração apertado, percebendo que não será poupado. O duque decide escapar das garras da bruxa dos desejos. No entanto, é claro, ele não consegue. Litium chama instantaneamente um novo portal do céu, que cria uma enorme bolha ao redor do duque mecânico, que mais parece uma gaiola. A bruxa o leva para uma prisão mágica. No entanto, mesmo lá, o duque mecânico pede para poupá-lo. O duque mecânico informa que o Lítio pode fazer qualquer coisa com ele. O duque até lhe oferece uma grande soma de dinheiro em troca e pede que ela tenha pena dele. Litia pergunta ao duque se ele quer comprar sua própria vida por dinheiro. Ela pergunta repetidamente se ele vale pelo menos algum dinheiro. No entanto, Litia afirma que não se importa com a resposta dele. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos vídeos.